Olá, turma da EJA, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências. Espero que todos vocês aí estejam atentos à nossa aula para nos receber na casa de vocês. Então, chama a família aí, peguem lápis, caderno, nossa aula está bem legal. Vamos continuar o nosso assunto, a anatomia interna do sistema reprodutor, órgãos e funcionamento. Vamos dar uma ênfase no aparelho reprodutor masculino. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. Mas, como sempre, eu não estou sozinha, estou aqui com a nossa intérprete de Libras, Brielle, que vai conosco nessa linda viagem aí do conhecimento para podermos atingir mais alunos, mais estudantes, né, que eles possam também participar da nossa aula. Então, fiquem bem atentos. Lembrando a vocês que nossas aulas, elas também aparecem no YouTube. Então, vai lá no aplicativo. Quem tem internet, vai no aplicativo Educa Recife, vai na playlist, escolhe a aula que você quer assistir de todas as disciplinas, se você não teve chance de assistir. Ou você pode assistir no celular, baixando aí o aplicativo que está na nossa telinha. Quem tem celular Android ou iOS, baixa aí o aplicativo que também vocês podem assistir, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu trouxe para vocês uma mensagem, né? Nossa aula sempre começa com mensagem de motivação. Então, a nossa mensagem de hoje é de um autor desconhecido, mas nos diz que as montanhas da vida, elas não existem apenas para que você chegue no topo, mas para que você aprenda o valor da escalada. Então, no dia a dia da nossa vida, né, nós, às vezes, damos mais valor quando chegamos lá naquele objetivo que queríamos atingir. Mas nós temos também que analisar como foi difícil aquela escalada até chegar a atingirmos o objetivo que queríamos. Então, um alerta é nunca desistir, não é sempre lutar e valorizar toda aquela caminhada feita para chegar ao sucesso. Então, vocês não desistam, busquem, né? Lutem pelos seus sonhos. A escalada não é fácil, mas até chegar lá é maravilhoso curtir esse momento de dever cumprido, né? De ter conseguido alcançar o grande objetivo de cada um de nós, tá certo? Então, trazendo para vocês, de acordo com o que já falamos, eu acho que vocês já têm como responder essa questão. Qual é realmente a função do sistema reprodutor humano? Não é? Eu tenho certeza que vocês já são capazes de responder. E quem não assistiu a nossa aula anterior também pode ir assistir. Então, vamos trazer aqui, realmente, o sistema reprodutor humano, ele é responsável pela produção dos gametas, né? E também responsável para proporcionar as condições adequadas para que ocorra a reprodução, para que possa perpetuar a espécie. Os gametas masculinos, que são os espermatozoides, né? E os femininos, que são os ovócitos. Então, essa produção de gametas é realmente a função do sistema reprodutor. E também responsável por criar condições adequadas que possa acontecer a reprodução. E quando acontece a reprodução, com certeza acontece a perpetuação da espécie, né, para que as espécies possam continuar, não é, e dar origem a novas espécies e não acabar a espécie. Mas o sistema reprodutor masculino, ele é formado tanto por órgãos internos quanto por órgãos externos. Os órgãos externos são o pênis e a bolsa escrotal. E lembrando a vocês que cada órgãozinho desse, ele tem a sua função no sistema reprodutor. Então, ele realiza uma função. E também os órgãos internos, que são a uretra, faz parte, vesícula seminal, a próstata, os ductos deferentes, ou também chamados canais deferentes, epidídimo e testículos. Então, todos esses órgãozinhos, eles têm a sua função no sistema reprodutor masculino. Como a gente viu que todo o organismo da gente, né, ele é totalmente encaixado, é
totalmente como se fosse uma máquina, cada sistema realizando a sua função. Então, o sistema reprodutor masculino, ele também tem vários órgãos, e esses órgãos vão tendo uma finalidade naquele momento, não é? Para que possa ocorrer a reprodução, para que possa ocorrer a produção dos gametas, que é tanto a importância desse sistema, que ele é responsável por isso tudo, ele tem como principal função. Então, vamos falar logo o pênis, né, que está como um órgão externo, né? Ele é utilizado na cópula, né, na fecundação, na relação sexual, né? E ele vai se destacar também pela presença de um tecido, que é um tecido erétil, o qual ele vai se encher de sangue durante a excitação sexual. E observando aí na imagem, vocês podem ver as três partes principais, né? A raiz, o corpo do pênis e a glande, que é essa parte mais externa do pênis, né? Que também precisa ser bem limpa, tem que ter um asseio grande, né? E com bastante cuidado, tá certo? Que é um local que ele fica mais exposto a uma mucosa, né? Então, fica mais exposto a acúmulo de secreção da urina, como porque a uretra já está bem perto, né? Então, é importante que você, no banho, você realmente faça uma limpeza, uma higiene pessoal realmente bem feita. E aqui nós temos os tecidos que vão revestir o sistema reprodutor masculino, né? O pênis em si, né? Que tecidos são esses? Então, são os tecidos cavernosos, né? E os esponjosos. O corpo esponjoso, ele é um cilindro, como na imagem vocês estão vendo aí, e esse cilindro fica na posição ventral, que envolve toda a uretra. Ele está envolvendo a uretra, e as suas extremidades vão formar a glândula, que é essa parte maior que eu disse a vocês, também chamada de prepúcio. E ele também é encoberto por um tecido muscular. Já o tecido cavernoso, que também na setinha e na imagem está mostrando a vocês, ele se enche de sangue, fazendo com que o pênis ele fique maior e duro na ereção, pronto para o ato sexual. Então, para que aconteça realmente esse ato sexual, é importante que realmente ele precisa, na verdade, se encher de sangue para que ele fique ereto no momento do ato sexual e para que aconteça a ejaculação, para que sejam eliminados no momento os espermatozoides, né, que está junto com o sêmen, para que ocorra a fecundação, se a mulher estiver no momento fértil. Então, dessa forma, quando acontece a fecundação, realmente vai ocorrer a reprodução. E aqui eu trago para vocês o que é que causa a ereção no pênis, não é? Ele realmente é necessário ocorrer a ereção? Sim. Então, como é que acontece? Ele precisa se encher de sangue, e isso acontece, isso é possível, né, devido à ação de nervos. A questão também do sistema nervoso também, ele tem essa participação. A questão do sistema vascular também está envolvido. E depois as reações químicas que acontecem vão sendo desencadeadas no organismo e vão fazendo com que os vasos sanguíneos eles fiquem relaxados. Então, tanto acontece a ereção, como acontece também o relaxamento. Então, é um órgão realmente que tem esse poder. Normalmente, ele tem de 12 a 16 centímetros de comprimento, mais ou menos, não é? Uma média que nós temos assim, mas que tem que ter muito cuidado, existem muitas doenças também que podem acometer, não é, esse órgão aí. E temos aqui a bolsa escrotal. Então, a bolsa escrotal é aquela bolsa que vai proteger os testículos, e tem uma função também que é manter a temperatura dos testículos em torno de um grau abaixo da temperatura corporal. Mas como é isso, professora? Como é que ele tem essa função de... Por que ele faz isso, né? Tem essa função de manter a temperatura deles de grau abaixo. Então, o saco escrotal realmente ele consegue manter a temperatura do testículo abaixo da temperatura, mais ou menos 34,4 graus Celsius. Normalmente, a nossa temperatura corporal
é uns 35 e pouco, 36. Então, a dos testículos, eles têm que se manter 1 grau a menos. Por quê? Porque com a temperatura alta nos testículos, ele pode comprometer os espermatozoides. Então, se compromete os espermatozoides, não vai acontecer bem a fecundação. Então, a bolsa escrotal, ela tem essa função realmente de manter essa temperatura mais ou menos 1 grau abaixo da temperatura corporal. Por isso, quando nós dizemos que não devemos usar as cuecas muito justas, então, para não acontecer realmente esse aquecimento que vai prejudicar os espermatozoides. E aqui os testículos. Os testículos, eles já têm 2 funções bem principais, né? Ele tem a função de produzir os hormônios masculinos, como a testosterona, e isso também interligado com o sistema nervoso, no hipotálamo, a hipófise, né, que tem essa participação, e também a grande função dos testículos, produzir o espermatozoide, que vão ser as células masculinas necessárias para fertilizar o óvulo feminino e assim iniciar uma gravidez. Na imagem aí vocês estão vendo a imagem onde fica a bexiga, a uretra, o pênis, a vesícula seminal, próstata, canal deferente, epidídimo, testículos. Então, todos esses fazendo parte do sistema reprodutor masculino, também chamado de sistema genital masculino. Aqui os epidídimos. Mas o que é isso, professora? Então, são esses canais, gente, que vocês estão vendo aí na imagem. Eles são alongados e se enrolam e recobrem a superfície de cada testículo. E é o local onde os espermatozoides ficam armazenados. Nesse outro local aqui, onde vocês estão vendo na imagem, túbulos seminíferos, é onde o espermatozoide vai ser fabricado. Então, ele é fabricado nos túbulos seminíferos e aí ele fica armazenado nos epidídimos. Vejam que interessante. Então, cada órgãozinho, ele vai ter a sua função. Aqui os ductos diferentes, também chamados canais deferentes. Ele já vai ser um tubo fino, ele vai sair de cada epidídimo aqui, não é? E aí ele vai atravessar, vai receber um líquido seminal, que é da vesícula seminal, vai atravessar a próstata e vai descarregar o líquido prostático, que é fabricado na próstata, e vai desaguar na uretra. E aí, quando a gente vê que os espermatozoides, a gente acha que o líquido é o espermatozoide, mas, na verdade, observem aí que vários órgãos, eles produzem o esperma e o sêmen, não é isso? Olha, os espermatozoides, a gente viu que eles são fabricados nos ductos deferentes, né? E aí, o que é que vai acontecer? Junto ao espermatozoide, o líquido seminal e o líquido prostático vai constituir o esperma, ou também chamado sêmen. Então, é necessário aquele líquido leitoso, né? Para que possa ter um ambiente para que o espermatozoide possa estar lá. E observem que no momento da fecundação, vários espermatozoides são lançados quando eles vão se encontrar com o óvulo, mas só um vai fecundar, viu? Só um fecunda e muitos espermatozoides vão lutar para chegar lá. E aqui a vesícula seminal, representada aí na imagem, olha onde ela fica aí. Ela é formada por pequenas bolsas, são localizadas atrás da bexiga, produz o líquido seminal, que vai ajudar também na produção do sêmen, não é? Ela vai neutralizar esse líquido, vai neutralizar a ação da urina e proteger os espermatozoides, ajuda esse movimento até a uretra e também neutralizar a acidez da vagina durante a relação sexual. Isso tudo com a função de preservar os espermatozoides. E aí a próstata, que é uma glândula localizada também sob a bexiga, produz o líquido prostático também, que é uma secreção clara, fluida, integra também a composição do esperma, também vai dar, e muitos homens têm questão de próstata, então, de alguma doença na próstata, então, após os 50 anos, procurar o médico especialista para analisar como vai estar
a próstata, até no exame de sangue já dá, e aí você não tenha medo, é procurar um médico. E aí, por fim, a uretra, não é? É um canal também, e nos homens, não é? No sistema reprodutor masculino, ele participa do sistema urinário e do sistema reprodutor. Ele está usando os dois, porque ele elimina a urina e elimina também o sêmen. Começa na bexiga, observem na imagem, atravessa a próstata e o pênis até a ponta dessa glande, onde vai ter essa abertura na glande, ou prepúcio também, e vão ser eliminados o sêmen quando estiver na ejaculação ou a urina quando a pessoa for urinar. Então, eu trago para vocês como atividade, né? Vocês vão fazer uma pesquisa em sala de aula. Essa pesquisa, vocês trazem o debate para a sala de aula e pesquisem algumas doenças que acometem o sistema reprodutor masculino. Conversem com o professor de vocês e façam esse debate em sala de aula. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.